Do primeiro caso de coronavírus. Agora, de acordo com o boletim epidemiológico municipal divulgado ontem, a cidade já registrou 7.531 casos confirmados da doença e 151 mortes. 5.553 pessoas estão recuperadas e 1.827 são os casos ativos. Na última semana, o município teve uma redução de 60% no número de mortes pela Covid-19 e uma queda de 39% em relação ao número de casos confirmados, percentuais que indicam uma tendência de queda da contaminação pela doença na cidade. Sobre o assunto, a gente conversa com a médica infectologista, coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, doutora Melissa Falcão. Doutora, a gente agradece a disponibilidade da senhora falar conosco na manhã desta quinta-feira e a gente começa perguntando à senhora como é que a senhora avalia a situação de momento em relação à Covid-19 aqui em Feira de Santana, passados aí 5 meses, exatamente 5 meses completados hoje, do primeiro caso registrado aqui na nossa cidade. Um ótimo dia para a senhora. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. São 5 meses aí nessa luta diária contra o coronavírus, desde o primeiro caso que chegou no nosso município em 6 de março. Os 2 primeiros meses foram meses de muita tranquilidade em relação a esse número de casos e vimos um aumento aí grande a partir de maio, com um aumento mais significativo em junho, principalmente em julho. Então, alcançamos o nosso tão esperado e falado pico na última semana de junho, primeira semana de julho, o que teve uma repercussão muito grande no nosso sistema de saúde, com a superlotação das nossas unidades de terapia intensiva, que são muito importantes nesse combate aos pacientes que agravam, que têm insuficiência respiratória. E depois começamos a ver uma tendência de estabilização e, nesse momento, uma tendência de queda desse número de casos. A quantidade de mortes na cidade, que inicialmente estavam muito baixa, aumentou, teve um aumento mais expressivo, né, relacionado a esse pico. Então, quando acontece um pico, as mortes não acontecem simultaneamente, elas acontecem cerca de 2, 3, 4 semanas depois, e foi o que causou aquele aumento rápido do número de mortes diárias que a gente chegou a ver agora em julho. E ainda continuamos tendo mortes, mas os números a taxa de mortalidade em feira é considerada, diante dos números que a gente vê em outros países, em outras cidades, uma taxa baixa. Mas não vamos nunca nos contentar com essa taxa, porque a nossa meta seria uma taxa de mortalidade próxima a zero, que infelizmente não é possível, mas trabalhamos sempre para que esse número seja o menor possível. E é importante a gente deixar claro que, apesar de a gente estar num momento de queda dessa curva, não é o momento da gente relaxar em relação aos nossos cuidados individuais, e o comitê e a prefeitura estão fazendo aí todos os ajustes, todas as avaliações para que as atividades econômicas na cidade, nossa vida social vão retornando de pouco a pouco, sem levar a um risco aumentado do aumento dos casos na nossa população. Doutora, 2 questões em uma só, que eu gostaria de fazer a senhora. Primeiro, a gente falou muito, né, em vários momentos, isso a nível global, nível mundial, de que as localidades registram o seu pico de número de casos e depois naturalmente começam a ter uma curva descendente. Aí 2 perguntas em uma. A curva descendente de Feira de Santana, a gente já pode dizer que iniciou nesse momento? E outra questão que se levanta muito, e aí eu até falei isso no começo do programa, da questão da imunidade de rebanho. Estamos próximo disso ou muito pelo contrário ainda? Hoje já podemos dizer que a nossa curva está descendente. Uma das coisas que nos preocupa é que está tendo a interiorização do Covid. Então, cada vez vemos mais municípios pequenos tendo aumento do número de casos e aumento do número de mortes e de internações. E essas internações nos municípios menores acabam vindo para cidades maiores.
Então, aqui em Feira, a gente abraça uma parte da população de outros municípios, né, que vem para Feira, que vem para Salvador, para procurar um suporte maior em relação à área de saúde. Então, nesse momento, vemos até uma procura mais de pacientes vindo de outros municípios e que os hospitais estão aí dando conta, os hospitais, principalmente os privados, e o Clério Sandade, né, que é o hospital estadual, também tem uma demanda relacionada a esses pacientes. Então, apesar da nossa curva estar descendo, as unidades hospitalares precisam manter a sua estrutura montada para o combate à pandemia, porque a gente pode precisar dar um suporte aí ainda durante um tempo maior a esses outros municípios, além dos casos que ainda estiverem acontecendo por aqui. Em relação à imunidade de rebanho, a gente ainda não tem na literatura mundial uma definição de quantos por cento da população precisa estar imune, precisa ter tido a doença para a gente considerar uma imunidade de rebanho. Mas eu acredito que sim, já tenhamos algum grau aí de imunidade contribuindo para essa diminuição. Eu acho que inclusive esse é o fator principal relacionado a essa redução do número de casos. Além de todas as medidas que estamos tendo ao longo desses meses e programando para essa redução, à medida que o maior número de pessoas tem a doença e fica, podemos dizer assim, por enquanto, entre aspas, protegida, o número de casos consequentemente diminui, porque cada pessoa vai contaminar até 2, 3 outras pessoas. Então, se eu tenho um vírus e tenho contato com outras 2 pessoas que estejam protegidas, elas não vão adquirir essa doença. Então, a gente ainda não pode afirmar que na cidade existe uma imunidade de rebanho, mas eu acho que estamos caminhando para isso aí. Bom, e a gente chega a um momento em Feira de Santana de algumas flexibilizações, né? Primeiro foi o comércio, que já voltou a funcionar com regras específicas. Depois os restaurantes e lanchonetes. Fala-se na possibilidade para os próximos dias de reabertura também das academias, com regras e tudo mais. Eu queria saber da senhora a respeito, algo que talvez preocupe mais a população e gere mais discussões, a respeito do ano letivo de 2020. Claro que vai passar por um planejamento na Secretaria de Saúde, mas a todo momento ouvindo as autoridades municipais de saúde. E é que a senhora pensa a respeito disso? É algo que a gente se aproxima também da flexibilização da volta às aulas em Feira de Santana? Isso é uma das nossas maiores preocupações, né? O retorno do ano letivo, preocupado não apenas com as nossas crianças, mas também com os professores, com os diretores, os porteiros, com toda a população adulta e idosa que trabalha também junto com essas crianças para que possa ser mantido esse aprendizado, né? E o funcionamento dessas unidades escolares, tanto públicas como privadas. Com a abertura do comércio, nós já vimos que não houve uma repercussão no número de casos, e sim, eles continuaram caindo. Agora veio uma nova fase de flexibilização, com a abertura dos bares e restaurantes, ainda com a restrição para a comida quilo, por o alimento ficar um pouco mais exposto e esse risco ser um pouco maior. Mas isso também aí vai ser ao longo do tempo e da curva epidemiológica ser revisto. Em um momento essas comidas daquilo também vão poder retornar à academia e essa questão da escola, que é o que a gente está mais voltado nesse momento. Então, as crianças não podem perder o seu ano letivo, perder um ano de vida por conta dessa pandemia. Tudo vai ter que ser ajustado no momento que houver uma segurança. Existem alguns pontos chaves que precisam ser analisados antes da abertura da escola. Primeiro, como é que está a curva epidemiológica da cidade? Qual o número de casos novos diários e quanto está essa queda? Segundo lugar, como está a capacidade do nosso sistema de saúde? Atualmente, a nossa taxa de ocupação está uma taxa satisfatória. A gente já chegou aqui a 100% das terapias intensivas ocupadas, e a última vez que eu dei uma olhada nesses dados, nossa taxa estava de 42% nos leitos clínicos e 48% nos leitos de terapia intensiva. Então, estava abaixo de 50%, foi isso que possibilitou que o prefeito começasse a flexibilizar essa questão dos restaurantes e bares.
né? Então, para a escola tem o nosso número de casos, a nossa capacidade do leitos hospitalares, tem a adesão da população às medidas de proteção individual, que é um fator que conta bastante. A gente precisa ter a certeza de que a população está seguindo as recomendações, mesmo com a redução do número de casos. A gente não pode deixar que isso faça com que a população se exponha mais e que pare de usar essas medidas restritivas pessoais. E, além disso, a capacidade das unidades, dos estabelecimentos públicos e privados de se adequar a essa nova realidade em relação ao coronavírus. Então, estamos aí já junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né, e vamos ver juntos aos diretores dessas unidades uma programação para que, assim que for possível, com segurança, retornar essas aulas vão retornar. As aulas devem voltar esse ano sim. Eu vejo muitos pais, muitas colegas questionando, será que as aulas presenciais voltam esse ano? Voltam sim, as aulas precisam voltar, as crianças precisam retornar às suas atividades coletivas, as crianças aprendem também dividindo com as outras, compartilhando o espaço, o ambiente, com crianças que não são apenas do seu convívio familiar, mas isso tudo voltado com muita segurança, porque a saúde sempre em primeiro lugar. Então, tudo vai ter que ser conversado com as escolas para que essa adequação vá acontecendo e no momento epidemiológico certo, as escolas públicas e privadas vão abrir com segurança. São 7h45, estamos conversando com a doutora Melissa Falcão, médica infectologista, coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus aqui no município, né? São 5 meses desde o primeiro caso e agora começam a aparecer, doutora, alguns dados que nos levam até a direcionar os nossos cuidados, né? Por exemplo, o próprio site da Prefeitura hoje traz uns dados a respeito das comorbidades que mais agravam o estado de saúde dos pacientes de coronavírus aqui em Feira de Santana. Tendo hipertensão arterial liderando esse ranking aí, em seguida vindo diabetes, nefropatias. Quais são os agravamentos mais comuns que a gente tem aqui na cidade, sobretudo sobre quem tem essas comorbidades? Um dos principais fatores de risco é a idade acima de 60 anos, mas o que a gente tem visto com mais frequência complicar, às vezes até em pacientes mais jovens, são os diabéticos e os obesos. Então, a obesidade tem aparecido como um fator de risco muito grande para essa complicação. Então, vemos pacientes de 30, de 40 anos que agravam, que o único fator de risco associado aí é um sobrepeso, uma obesidade. Mas qualquer doença crônica, uma doença pulmonar, uma asma, anemia falciforme, qualquer outra doença pode facilitar com que tenha um quadro um pouco mais grave. Mas lembrando que cerca de 80% das pessoas que adquirirem o coronavírus vão ter um quadro de queixas respiratórias, uma infecção respiratória sem maior gravidade, independente de medicação que use. Então a gente tem entrando aí em outra questão, a gente tem hoje muito essa discussão, use hidroxicloroquina, use ivermectina, meu vizinho usou e se salvou, o outro não usou e complicou, mas o que a gente tem de certo hoje, que 80% das pessoas, independente de tomarem uma medicação ou não, vão evoluir com um quadro leve, sem nenhuma necessidade de internação, e essas outras 20% vão precisar de algum atendimento, com cerca de 5% delas. Então, em cada 20 pacientes que tem um quadro mais grave, 5 vão precisar internar e pode precisar ir para UTI. Mas vemos pacientes jovens que morreram sem nenhuma doença associada, nada que pudesse justificar um agravamento, como vemos idosos de 90, mais de 90 anos, às vezes já com um problema cardíaco grave, prévio, acamado, e que desenvolve o coronavírus de uma maneira leve. Então, acho que a parte da imunidade pessoal da pessoa tem outras questões aí que também influenciam nesse desenvolvimento de uma gravidade, além das comorbidades. Então, quem tiver outras doenças associadas tem que ter um cuidado um pouco maior, mas toda a população precisa ficar atenta
tentando fazer a prevenção de adquirir essa infecção. Não tivemos casos graves aqui em crianças, então isso é uma das coisas que até nos acalma mais um pouco em relação à abertura das escolas, que não, é claro que não nesse momento agora, mas as nossas crianças costumam ter casos muito leves. A maior questão é que as crianças podem funcionar como disseminadoras e acabar levando a infecção para os seus avós, para os professores mais velhos, e então a gente está também voltado a isso aí, pensando em quem não tem o grupo de risco transmitir para quem tem. Bom, outra informação que a própria comunicação da Prefeitura traz é de um caso de uma técnica de enfermagem que foi tratado como suspeita de uma segunda infecção pelo coronavírus, mas depois se tem aí a conclusão de que ela não adquiriu o vírus de novo. Quero aproveitar esse caso, até para não falar só especificamente desse caso, mas isso é possível, doutor? A pessoa pode adquirir o vírus pela segunda vez? E outra pergunta, por quanto tempo se transmite esse vírus de fato, né? Porque a gente nota muitas vezes tem gente que deixa de tomar aqueles cuidados, não, já tenho imunidade e não estou usando mais a máscara ou algo do tipo. É recomendado isso? Não. Conversando do início, em relação a essa técnica de enfermagem, nós acompanhamos lá na Secretaria de Saúde o caso dela especificamente, em que ela teve um exame positivo, depois repetiu novamente e ainda estava positivo, mas a gente já sabe que até com nossos dados aqui no município, inicialmente a gente repetia PCR depois de 2 semanas, semanalmente, de todos os pacientes, quando esse quantitativo era menor de número de casos na cidade, para ver quando ele negativaria. E nós tivemos pessoas aqui na cidade com PCR positivo, ou seja, detecção de presença do vírus nas vias respiratórias por até 8 semanas. Então a gente só pode dizer que uma pessoa se recontaminou quando ela tem um controle negativo e depois ela repete dar positivo. Não foi o que aconteceu com essa técnica. Ela teve o primeiro exame positivo, depois fez apenas um teste sorológico e quando repetiu o PCR positivou. Então isso pode acontecer não apenas com ela, mas com várias outras pessoas aqui na cidade, no mundo. Então o PCR não deve ser utilizado para critério, para suspensão do isolamento e para retorno ao trabalho. Porque a gente tem seguido a orientação do Ministério da Saúde de manter 2 semanas de isolamento, 14 dias. Se a pessoa nesses 14 dias já estiver sem nenhuma queixa, estiver bem, pode retornar ao trabalho no 15º dia, sem necessidade de repetir um PCR, a pesquisa do vírus nas vias respiratórias, e nem a necessidade de realizar uma sorologia, uma pesquisa de anticorpos no corpo. Caso com 14 dias ainda tenham muitos sintomas, ainda tenha falta de ar, esteja tossindo muito, a gente estende esse isolamento por no máximo 21 dias. Então, o tempo de que se conseguiu no mundo fazer o isolamento do vírus, ou seja, pegar esse vírus da via respiratória e conseguir fazer com que ele crescesse no meio da cultura, ou seja, dizer que ele está vivo e com capacidade de se multiplicar, foi até 20 dias. Por isso que a gente mantém esse tempo máximo de 21 dias, sendo que depois do 21º dia, todas as pessoas são aptas a retornar ao trabalho do ponto de vista epidemiológico, ou seja, do ponto de vista de transmissão para outra pessoa. Mas o retorno, claro que vai depender da condição pessoal de cada um. Às vezes eu não me sinto apta, descompensei uma asma, descompensei outra doença, preciso ficar um tempo maior afastado. Aí vai ser feita uma avaliação com o seu médico assistente, com a pessoa que acompanha, e se for necessário, eu tenho que levar um relatório médico justificando um afastamento por mais de 21 dias. Doutora, a gente agradece a disponibilidade da senhora falar conosco, né? Foi uma entrevista realmente muito importante, esclarecedora, tirou várias das dúvidas que certamente os nossos ouvintes tinham nesse momento. Desejo um bom trabalho à senhora frente aí ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui na nossa cidade e, no mais, deseja um bom restante de semana para a senhora. Obrigada, Fernanda. Só fazer um alerta aí ao final, as pessoas que estão nos ouvindo, que tomem cuidado com a automedicação e que não existe nenhuma medicação comprovadamente eficaz para a prevenção. Então, não se deve ficar tomando ivermectina, como eu vejo que as pessoas estão fazendo semanalmente.
o medicamento fica no nosso corpo por um período pequeno, quando você ingere ele oral. Então, não adianta ficar repetindo frequentemente esse medicamento para prevenção. Aqueles que acreditam no resultado, se tiver a doença e quiser tomar, ainda é justificado. Mas, preventivamente, vamos ter cuidado, porque toda medicação em excesso pode causar prejuízo à saúde. Um bom dia a você e a todos. Valeu, a gente agradece então a doutora Melissa Falcão, conversou conosco na manhã desta quinta-feira, é coordenadora, é médica infectologista e coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus aqui em Feira de Santana.